Glória a Deus, amém? Sente-se um pouco. E ouve luz. Todos me ouvem? Alto? Normal? Normal? Tem alguém com sono? Não, Jéssica, tu tava de joelho, tá com sono, imagina nós tava em pé, hein? E eu ia para a base missionária. Aí lá cada um tem as orações em grupo. E tinha os horários, cada um horário específico, sozinho. A sala com ar-condicionado, um sofá bem aconchegante. Aí eu coloquei a minha hora de oração de 12h30 a 1h. Porque aí era depois do almoço. E tinha dia que eu estava sentado de joelho lá, mas eu cochilava. Mas depois do almoço, um sofá confortável. Você já passou por isso? Você está em casa, no pé da cama ali, tirar um cochilo e... Deus, salva Jesus. Oh, né? Amém? Deus é bom. Deus é maravilhoso. Aqui é impossível a gente dormir, né? O som alto. Cadeira não é tão confortável, né? Se botar o joelho no chão, então é que é difícil mesmo, né? Que é cascarento, né? Por enquanto, né? Mas daqui a pouco vai ficar lisinho aqui. Em nome de Jesus. Deus é bom. Se eu fosse dar um tema para essa ministração de hoje à noite, eu ia colocar assim: você não sabe o poder da tua oração, até que a única opção seja orar. Você só vai saber o poder que tem a tua oração quando você não tiver outra opção. Porque enquanto você tiver alguma opção, você não sabe o poder da oração. Mas quando você só tiver a oração para resolver algo específico na sua vida, aí eu tenho certeza que você vai saber o poder que a tua oração tem. Aleluia. Amém? Não é o poder da oração, não. A oração a gente sabe que é poderosa, sim ou não? Tem dúvida, apóstolo? É poderosa ou não é? Mas a tua oração, qual o poder da tua oração? Abra comigo a sua Bíblia, no livro de Jeremias, capítulo 33, verso 3. Para mim, um dos tópicos que, quando ele vai falar de oração, para mim é um dos tópicos que salta ao meu coração. Nós vamos falar o mês todo de agosto sobre oração, nas quinta-feiras. Mas eu creio que, o pastor Leonardo veio domingo, falou sobre oração, falou sobre fé, né? Eu creio que está na mesma sintonia, no mesmo espírito, e vai fluindo. Mas nas quinta-feiras já é certo, a gente está falando sobre oração. Amém? Amém. Antigamente a gente orava por 2 classes. Hoje a gente ora por 3. Na igreja, né? Na igreja a gente orava por 2 classes de ouvida. Nosso tempo, né? A gente orava pelos perdidos. Quem são os perdidos? Aqueles que não conhecem Jesus. E a gente orava pelos desviados. Quem são os desviados? Aqueles que já conhecem, mas se afastaram. Tem gente que chama de afastar, desviar, né? Mas aqueles que já conhecem a palavra, mas de alguma forma não estão congregando. Mas hoje, como igreja brasileira, nós estamos orando por uma 3ª classe. Que é aquela que está dentro da igreja, mas que está adormecendo. E que talvez essa seja pior do que os perdidos ou os afastados. Por quê? Porque ela está conformada que o lugar que ela está é seguro. Mas não é. Amém? Você está orando por isso? Por essas 3 classes, por os desviados? Você ora por alguém que está afastado? Eu estou falando grego ou você já orou por alguém que está afastado? Sim. E por alguém que não conhece a Jesus ainda? Sim. Tua família já está toda aos pés de Jesus? Não. Então ore. Mas ore também por aqueles que estão adormecidos dentro da igreja. Amém? Não que seja o nosso caso, mas ore pela igreja brasileira. Deus nos levantou como sacerdotes, como profetas, seja qual o tópico, ou qual a credencial que você usa, mas a tua oração é poderosa. Então ore pela igreja para que Deus possa avivar a igreja brasileira. Amém? Você abriu a sua palavra, na Bíblia, Jeremias capítulo 33, verso 3.
que diz assim: chame por mim e eu responderei. E lhe anunciarei coisas grandes e ocultas que você não conhece. Feche seus olhos. Pai querido, é no nome de Jesus, Pai, que nós nos reunimos. Senhor Deus, eu posso, Pai, falar a noite toda, entrar na madrugada, entrar no dia, Senhor Deus, mas se não for o Teu Espírito Santo nesse lugar, nada vai acontecer. Pai, mas se o Senhor soprar do Teu Espírito, Pai, mais uma vez nesse lugar. Pai, se mais uma vez, ó Pai, o Senhor confirmar a Tua palavra com os Teus sinais, Senhor Deus, a nossa vida nunca mais será a mesma. Pai, então abre um buraco nesse lugar, me coloca dentro, Senhor. Que a partir de agora não seja mais a minha voz, o meu querer, o meu saber, Pai, mas seja o Teu Espírito, o Teu Filho Jesus, Pai, passeando no nosso meio, arrancando as dores, arrancando as angústias, ó Pai, mudando a nossa história. Aleluia! Glória a Deus! Pai querido, nos pega por dentro nessa noite, Senhor. No nome de Jesus. Amém? Amém. 3 coisas que o versículo 3 nos diz que vai acontecer. Se fosse só a primeira, para mim eu já ficava satisfeito. Clame ao Senhor porque Ele te responderá. Mas a primeira não é responder, a primeira é ouvir, né? Porque como é que Ele vai responder se Ele não ouvir? Então esse versículo ele é completo. Porque Ele diz que Deus, Ele nos ouve. Quantos aqui creem que Deus ouve? Aleluia. Mas Ele também vai dizer que Deus responde. E além dele responder às tuas indagações, porque a gente pensa assim, né, irmã Eliane? Não, Deus vai me responder. Só que Ele não está apenas preocupado em te responder, se é que Deus se preocupa. Mas Ele está preocupado em te anunciar coisas maiores que você ainda não conhece. Aleluia. E quem sabe você está chegando a Deus apenas para resolver uma causa ou para conhecer algo, mas aí Deus ele tem algo bem maior para você. Porque além dele querer responder as suas perguntas, dona Cícia, Ele também quer te anunciar coisas grandes, coisas novas. Quem sabe sobre o teu futuro, quem sabe sobre pessoas ao teu respeito. E é por meio da oração que isso vai acontecer. E por que eu começo com esse texto? Porque eu creio nesse texto, eu creio na verdade desse texto, mas eu me pego às vezes pensando, se esse Deus me ouve, por que Ele não está me respondendo? Quem já pensou assim? Só eu? Por que eu pergunto? Por que eu peço? E por que Ele não responde? Se Ele não está me respondendo nem o que eu estou perguntando, como é que Ele vai me anunciar outras coisas? Você já parou para pensar nisso? É sobre isso que eu quero falar nessa noite. Sobre... Porque às vezes parece, né, Cadu, que Deus não nos escuta. Não, deixa eu vir pregar. Quer vir pregar? Fosse numa mesa, sentado, cara. Você tá filmando, gente visitando. Não vou. Letícia não deixa tanto pra gente não xingar ninguém. Rebobina a fita, rebobina. Por que será que Deus não responde? Para Cauã ele sempre responde, né? E me serviu. Uma vez eu estava em casa e eu falei, Cauã, parece que Deus está calado. Aí Cauã disse, Ele está calado ou você não está ouvindo? Eu disse, rapaz, eu fiquei com aquele na mente. Eu só dormi depois que eu ouvi Deus. E uma das perguntas que eu faço, Deus às vezes se cala, ou às vezes nós não ouvimos a Deus? É ruim ouvir a Deus? Não ouvir a Deus é ruim? Sim. Tem outra coisa pior do que não ouvir a Deus. É ouvir e não atentar para o que Ele falou. Eu acho pior. Porque às vezes, isso acontece só comigo, eu acho. Nós estamos orando ao Senhor, Deus está respondendo, só que como Deus não está respondendo aquilo que nós queríamos que Ele respondesse, ou da forma que nós queríamos que Ele respondesse, aí nós acabamos atribuindo que Deus não está respondendo. Mas quem sabe Deus até já te respondeu. E você só não quis aceitar, porque vai contra aquilo que você queria. Eu não tenho um gráfico, mas se eu fosse colocar as respostas de orações que eu recebi um sim, e as que eu recebi um não, eu acho que ia dar 80% a 20%.
Se não desse 90 não e 10 sim. Mas depois a gente vai descobrindo, né, que os não de Deus também são bons. É os não de Deus que diz? Mas na verdade é que Deus, ele sempre nos ouve. Ele está ouvindo até o teu pensamento agora, até o teu respirar. Mas ele é um Deus que responde. Amém? Aleluia. Ele é um Deus que quer anunciar coisas maiores ainda. Diga assim, essa noite eu quero ouvir a voz de Deus. Abra comigo no livro de João, capítulo 14. João 14, verso, a partir do 6. Nós estamos num ambiente de oração, amém? Costumo dizer que a oração é o descanso do nosso espírito. E quando você trabalha o dia todo, você se cansa, você quer descansar o seu corpo? E quando você está com a alma cansada, as suas emoções cansadas, você quer descansar. O espírito, ele também precisa de um descanso. E o descanso do espírito é a oração. Às vezes o teu espírito está angustiado, está atribulado, mas quando você vai para o lugar da oração, aí você recebe o conforto do Senhor. Você recebe a paz de Deus. João capítulo 14, verso 6, diz assim: Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vocês me conhecerem, conhecerão também o meu Pai. E desde agora vocês o conhecem e têm visto. Filipe disse a Jesus: Senhor, mostre-nos o Pai, e isto nos basta. Jesus respondeu: há tanto tempo estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece? Quem vê a mim, vê o Pai. Como é que você diz, mostre-nos o Pai? Você crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo a vocês não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Creiam que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Creiam ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade lhes digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Então, e tudo o que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirem alguma coisa em meu nome, eu farei. Amém. Glória a Deus. Jesus, ele libera uma frase que é uma das mais importantes dos evangelhos. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Isso Jesus dizendo. Há os discípulos ali parados, olhando Jesus falando aquilo. Aí Jesus fala com tanta empolgação, com tanto amor sobre Deus, que um dos discípulos manifesta o que os outros querem também. Diz assim: ei Jesus, pois mostra esse Pai. Nos deixa ver de forma física. A Jesus diz assim: eu estou há tanto tempo com vocês, vocês ainda não me conhecem. Eu sou o Pai. Por isso que quando você vem a mim, Jesus dizendo, você vai ao Pai. E ele começa a ensinar assim: olha, eu estou aqui na terra, mas eu estou cheio do Espírito de Deus, e eu sou o próprio Deus. Não existe três deuses, existe um só Deus, que se manifesta de três formas. E ali Jesus estava dizendo assim: eu sou o próprio Deus. Eu estou fazendo as obras de Deus, as obras do meu Pai. Aí ele continua ensinando, e ele vai dizer algo que é o primeiro ensino sobre uma oração, que eu acho que não tem como a gente aprender a orar sem aprender isso. Aleluia. Tudo que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Tudo que vocês pedirem ao Pai no meu nome, eu farei, para que eu seja glorificado através do testemunho que vai gerar. Glória. Então toda oração ela tem que ser feita no nome de Jesus. Às vezes a gente ora, né? Jesus, o Espírito Santo, sabendo que é um só Deus. Só que às vezes a gente fala, né? Jesus, Espírito Santo, papai, painho, Senhor, meu amor. Todo mundo fala
Deus de uma forma diferente, mas estou se referindo a Deus. Mas Jesus disse assim, quando você pedir no meu nome, eu farei. A gente já falou aqui, há um tempo atrás, sobre o poderoso nome de Jesus. Mas na oração, Jesus estava dizendo assim, olha, eu deixo uma confirmação que tudo que você pedir a Deus, que você colocar o meu nome, vai acontecer. Eu não sei se você viu um vídeo, mas esses dias saiu, né, uma liberação da prefeitura para que aqui seja um posto de saúde. O bairro já está há alguns anos. Aleluia. E eu quero que você esteja orando por isso, amém? Amém. Para que seja a vontade de Deus, para que se não for também, continua sem. Que seja a vontade do Senhor. Só que há muito tempo a gente já tentava isso, trazer o posto de saúde não para cá, mas para o bairro. Mas surgiu a oportunidade de ser aqui. Aleluia! Mas não foi no meu nome. Nós precisamos de alguém que intermediasse. E foi a doutora Sara. Quem conhece a doutora Sara? Sarinha, Ravena. Ela intermediou, porque ela além de trabalhar na prefeitura, ela é da área da saúde, ela é médica. Então ela fez o intermédio. Aí através do nome de Sara, foi liberado. Por quê? Porque precisava de alguém que fizesse a intermediação. Imagina, chegando lá na prefeitura, olha, eu sou Jonas, aí eu quero abrir um posto de saúde. Olha a minha cara, dizer, olha, o manicômio é mais embaixo. Tá bom aí, Rosângela, vem. Não sabe meu nome não, olha, eu sou Rosângela. Ah, que bom, prazer. A gente quer abrir um posto de saúde. Não, é no Baluarte. Que é isso? Porque o nosso nome, ele não abria a porta que precisava ser aberta. Aí precisava de alguém que falasse e que a gente pudesse falar no nome dessa pessoa. Você está entendendo isso? Tá não, né? Sim. O meu nome não cura. O meu nome não liberta. O meu nome não salva. Mas o nome de Jesus, ele cura, ele liberta, ele salva, ele restaura. Nos treinamentos de cura, nós já vimos várias vezes que na hora que o ministro está ali ensinando, ele chama o enfermo, isso em praça pública, no meio da rua, no hospital, e ele coloca a pessoa para... Eu já vi, né, uma pessoa que tinha uma perna menor que a outra, mais ou menos uns 5 centímetros, e ele assim, vamos ver que nome é poderoso? Aí ele diz, em nome de Cícero, perna cresce. Em nome de Pedro, em nome de fulano, em nome de ciclano, nada acontece. Ele diz assim, agora sim, em nome de Jesus. E a perna começa a crescer. Aleluia! Aleluia! Eu não sei se você crê, mas é tão poderoso que um dia eu vi uma criança na escola e a perna cresceu. Ele chamou tanto que a perna passou. Aí ele disse, perna, volta. E a perna voltou. Porque é o nome de Jesus. Então você não expulsa o demônio no seu nome, você não cura no seu nome, mas sim no nome de Jesus. Amém? Amém. Então a oração ela deve ser feita no nome de Jesus. E ele diz assim, olha, e tudo o que vocês pedirem em meu nome, isso farei. A fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirem alguma coisa em meu nome, eu o farei. Você crê que tudo que você pedir a Jesus, aleluia, a Deus, no nome de Jesus vai acontecer? Amém? Amém? Será que é tudo? Tudo que Ele quiser. Glória a Deus. E o que é que tem que colocar a gente pede às vezes não acontece? O próprio João, se você quiser abrir, senão eu vou abrir aqui. O mesmo João que escreveu Apocalipse, que escreveu o Evangelho, que a gente acabou de ler, Apocalipse que Letícia leu mais cedo, ele também escreveu algumas cartas para as igrejas. Está na sua primeira carta, no capítulo 5, verso 13, diz assim, estas coisas escrevi a vocês, que creiam no nome do Filho de Deus, para que saibam que tem a vida eterna. No verso 14 diz assim, e esta é a confiança que temos para com Ele. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. A primeira coisa que o apóstolo João ele vai falar é que nós temos que pedir. Se pedir. Ele diz assim, olha, vocês têm a confiança
O que é essa confiança? É eu estar seguro que eu estou pedindo a pessoa certa. Por exemplo, no sábado aqui pela manhã, os pais e as mães vêm deixar as crianças aqui. E 80% dos pais e das mães não ficam. Exceto aquelas que têm filhos que vêm servir. Mas quando ela vem, ela olha para a Jéssica e ela fica confiante. Ela olha para Elizabeth, ela olha para Carol, para quem estiver aqui, ela confia que aquela pessoa que está aqui vai cuidar do seu filho. Vai zelar por ele, vai dar a comida dele, vai cuidar dele, se ele quiser ir no banheiro, vai levar ele no banheiro. A mãe ou o pai, eles confiam que a pessoa está aqui. E eles entregam o filho confiando no cuidado que esse lugar vai ter. E as pessoas que estão aqui vão ter com seu filho. E o que o apóstolo João está dizendo é a mesma coisa. Ei, nós temos a confiança em Jesus, que eu vou entregar a Jesus aquilo que eu quero e que ele vai cuidar. Só que parece que às vezes nós estamos na oração e nós confiamos em parte, né? Entrega a Jesus, depois a gente traz de volta. A gente leva o problema e traz de volta. Quando na verdade assim, olha, nós temos a confiança, esta é a confiança que temos com Ele, que se pedimos alguma coisa, então temos que pedir. Deus conhece os teus pedidos, Deus conhece as tuas necessidades. Não a necessidade de entender que você precisa, mas Ele conhece a partir do que você fala. Você tem que colocar diante de Deus as suas necessidades. Essa é a confiança que temos para com Ele se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade. Antes, nesse texto aqui, ele diz assim, olha, se pedimos segundo a vontade de Deus, Ele nos ouve. Aí é onde mora o segredo da oração. Pedir a Deus no nome de Jesus, segundo a vontade dEle. Os nossos pedidos, eles serão atendidos quando nós fizermos de acordo com a vontade de Deus. Aleluia. E por que eu digo que aqui é o segredo? Porque nós só vamos conhecer a vontade de Deus quando nós temos intimidade e comunhão com o Espírito Santo. E nós só vamos ter intimidade com o Espírito Santo quando a gente deixar algumas coisas para ir para o lugar da oração. Aleluia. Em outra palavra, o segredo da oração é orar. Eu posso orar por você, mas isso não vai te dar intimidade com Deus. Eu posso orar por você, mas isso não vai te dar comunhão com Deus. A comunhão, a intimidade com Deus, ela vem a partir do relacionamento. E é no relacionamento que nós vamos conhecer a vontade de Deus. Amém? Amém. Eu conheço Tiago há uns 5 anos. Então eu sei do que ele gosta. Se eu quiser convidar ele para vir comer na minha casa, eu já sei qual o prato que eu vou fazer que ele gosta. E ele já sabe o prato que eu gosto. Inclusive, né? Fica a dica. Eu sei a data que ele faz aniversário, ele sabe a data que eu faço. Mas a irmã Karen, faça a irmã Karen, ela está há pouco tempo aqui com a gente. Eu não sei ainda qual a comida que ela gosta. Eu conheço, ela me conhece, mas a gente não tem a comunhão ainda de saber aspectos uns dos outros. Por quê? Porque não teve relacionamento. E é essa questão que nós temos que voltar para a oração. Estar com Deus, conhecer a Deus, aí saber qual é a vontade de Deus. Amém? Tem alguém entendendo? Amém. Eu costumo dizer assim, que os primeiros 10 minutos da nossa oração, a gente vai passar para Deus a nossa vontade. Ó Deus, eu quero isso, a minha vontade é essa, mas o que é que tu acha? Até os 30 minutos de oração, nós estamos começando a diminuir a nossa vontade. Em 1 hora de oração, nós já não estamos mais pedindo a nossa vontade, nós estamos pedindo a vontade de Deus. Amém? Amém. Pastor, eu nunca cheguei a 1 hora de oração. Por isso que teu pedido nunca foi atendido. Quem sabe você está pedindo. E você nunca parou para ouvir Deus dizendo assim, ei, não pede isso, mas pede isso. Ou quem sabe, ei, pede mais. Aleluia. Não tem outro segredo, é oração.
eu estou em uma jornada eliminando peso. Já perdi alguns. Mas essa jornada eu ouvi muitos anos alguém dizer assim, olha, faz isso, faz aquilo. Olha, treina. Só que eu nunca fiz. Ou fazia em partes. Mas ouvir a pessoa me ensinando aquilo, não fazia eu perder peso. Saber o que precisava fazer, não me fazia perder peso. O que é que me faz perder peso? Fechar a boca. Você saber que você tem que orar, não te dá comunhão com Deus. Você vir a um culto como esse, não te dá comunhão com Deus. Pode te acender, pode te afoguear, pode te fazer querer mais de Deus, mas o que vai te dar comunhão, relacionamento com Deus, é você fechar a sua porta e buscar a presença de Deus. E quem sabe, Deus tem até algo, quem sabe não, Deus tem algo melhor para você. Deus quer revelar algo maior para você. Deus quer trazer algo. Talvez você está pedindo até pouco, diante do que Deus tem para te entregar. Aleluia. Mas a tua vontade está impedindo que você veja a vontade de Deus. Nós temos que buscar a vontade de Deus. Amém? Amém. Ele diz assim, olha, esta é a confiança que, se pedirmos alguma coisa segundo a vontade dEle, Ele nos ouve. Acho que foi quinta-feira passada que eu falei, eu falei sobre essa palavra ouve. Que Deus ele diz para nós assim, se me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. E aquela palavra ouvir é a palavra Shema, que é a palavra ouvir, obedecer e agir. Você sabia que aqui é a mesma palavra? Aleluia. Então, sabe o que é que o apóstolo João está dizendo? Ei, é a Bíblia que está dizendo que se você orar no nome de Jesus, confiando que Ele vai fazer, segundo a vontade dele, sabe o que vai acontecer? Ele vai ouvir, Ele vai obedecer e Ele vai começar a agir. Ei, não sou eu, é Deus que vai agir a teu favor. Ei, imagina quando você direciona a tua oração para o canto certo, quando você começa a orar segundo a vontade de Deus, Deus vai agir em teu favor, Deus vai obedecer aos teus pedidos. Glória. É sair do campo de ouvir, de Deus ouvir a tua oração, e Deus entrar no campo de começar a agir, mediante a tua oração. A tua oração ela é tão forte, tão importante, que diz assim, olha, se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Aqui é a mesma coisa que diz em Hebreus, capítulo 11, né? A fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. O apóstolo está dizendo, ei, se você sabe, se você tem a confiança de que Ele te ouve, e de que Ele vai agir, de que Ele vai obedecer os teus pedidos, é só esperar, que assim como você orou, vai acontecer. Mas segundo a vontade dEle. Aí nós temos que ter relacionamento com Ele. Nós temos que ter presença dEle. Às vezes até o que Deus quer para mim não é a mesma coisa que Deus quer para você. Às vezes o que Deus quer para a pessoa que está do seu lado não é a mesma coisa que Deus quer para você. E como é que ele vai descobrir o que Deus quer para mim? Como é que eu vou descobrir qual a vontade de Deus para mim? Orando. Buscando essa presença. Olha como é forte o poder da oração. Se alguém vê o seu irmão cometer pecado que não leve à morte, pedirá e Deus dará vida a esse irmão. Isso aos que cometem pecados que não levem à morte. Não vamos tratar do pecado que leva à morte e do que não leva, mas olha o que é que ele diz. Se você orar por alguém que está em pecado, a tua oração pode livrar aquele homem do pecado, aquela mulher do pecado. Em outras palavras, você tem poder para perdoar pecados. Jesus já perdoou na cruz, amém? Amém. É no sentido de que a tua oração vai libertar aquela pessoa. Glória a Deus. Mas tem um tipo de pessoas que não adianta nem orar. Lá o pessoal ora por todo mundo, apóstolo? Lá não. Lá o pessoal ora por todo mundo. Ora, né? Mas às vezes a gente tem pessoas que a gente não adianta nem orar, né?
Aí eu vou sair no meio da rua, lá vem 3 pessoas. Eita, eu vou fazer a obra de Deus, vou orar para aquelas 3 pessoas, vem aqui. Aí se eu tiver a direção de Deus, quando eu for chegando, eu digo assim, não toca a mão não. Não ora por essa pessoa não. Mas se eu não tenho um relacionamento com Deus, eu fico só na esfera dos 10 minutos. Só a minha vontade. Só a minha vontade. Aí o que é que eu penso? Eu sou uma pessoa de oração. Eu sou homem de oração. Eu sou um homem de poder. 10 minutos orando em casa todo dia. Aí chega lá, eu vou entrar numa guerra que não é minha. Por quê? Eu vou orar por alguém que não é para orar. Mas como é que eu vou saber por que eu devo orar? Relacionamento. Quando eu tenho comunhão com Deus. Quando eu tenho uma afinidade com o Senhor. Deus, Ele conhece o teu coração. Amém? Amém. Deus conhece as tuas intenções. Amém? Amém. Sim ou não? Sim. Mas tu conhece o coração de Deus? Conhece as intenções de Deus? Um pai chega pro genro, aí olha para aquele rapaz assim, aí, quais as tuas intenções para a minha filha? Já chega, acontece? Não. Elizabeth vai chegar para Nora, vai dizer assim, aí, quais as tuas intenções para o meu filho? Para o meu bebê? Você já perguntou a Deus quais as intenções dele para com você? Para você? O mesmo Jeremias vai dizer que os planos dele são melhores do que os meus. Isaías, né, que diz que assim como os céus são maiores que a terra. Isaías? Jeremias? Jeremias também? Rapaz, assim como os céus são maiores que a terra, assim também os planos de Deus são maiores do que os nossos. Então tudo que você pensar de grande, tudo que você pensar de imenso, tudo que você pensar de bom, Deus ainda pensou mais. Deus ainda quis mais. Mas nós precisamos conhecer a vontade de Deus. Por quê? Olha o que Tiago diz, capítulo 4, verso 1. Ninguém sabia que eu ia ler Tiago. De onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? De onde senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? Vocês cobiçam e nada têm. Matam, sentem inveja, mas nada podem obter. Vivem a lutar e fazer guerras. Nada têm, porque não pedem. Pedem e não recebem, porque pedem mal, para esbanjarem em seus prazeres. Toda vez que você pedir algo a Deus, Deus ele vai sondar o teu coração. Ou você não conhece a história de ninguém que pediu emprego ao Senhor. Quando o emprego chegou, a primeira coisa que a pessoa deixa é o culto. Estou cansado. Não deu tempo. Você já conhece alguém assim? Pessoa que pediu uma promoção no emprego, pediu um cargo. A primeira coisa que veio foi a soberba. Eu conheci pessoas que já deixou a esposa, que já deixou o marido, quando recebeu a bênção que tanto pediu a Deus. Aí imagina, sonda o teu coração como Deus te sondou. Será se você hoje está preparado para receber aquilo que você pede? Deus vai sondar o teu coração. Deus está sondando o meu coração. Para conhecer se aquilo que nós estamos pedindo a Deus é para os nossos prazeres ou para a obra do Senhor. O salmista, no Salmo 37, diz assim: a graça do Senhor, Ele satisfará o desejo do teu coração. Mas qual é o desejo do teu coração? É o desejo que Ele colocar no teu coração. O salmista, quando falou aquilo, era um homem que estava cheio de Deus. É um homem que dizia assim: não retire de mim o teu espírito. Era um homem cheio do Espírito de Deus. Então os desejos dele eram o desejo do coração de Deus. Mas imagina aí se Deus vai entregar e realizar o desejo do coração de uma pessoa que está pedindo mal. Como? O desejo de uma pessoa é fumar maconha. Vai, cachorro. Vai. Se levantando contra o ungido de Deus. O desejo do coração de uma pessoa é fumar maconha,
é se prostituir, e é ter um carro, uma casa com piscina, para fazer um luau. É luau que chama? Fazer um reggae. Meu Deus, liga tá amarrado? É o desejo do coração dessa pessoa. Deus vai realizar ou não vai? Mas a Bíblia diz que ele realiza o desejo do coração. Nosso coração, ele tem que estar entregue ao Senhor. O que é que diz o versículo antes? Entrega o teu coração ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Deleita-se no Senhor, ele realizará os desejos do teu coração. Então, não adianta a gente querer que Deus realize os desejos do nosso coração, mas que Deus derrame o coração dele sobre o nosso, para que assim a gente possa realizar os desejos do nosso coração. Diga assim: Senhor, me dê um coração cheio do teu. Eu nem ia ler, mas eu vou ler aqui só para cumprir tabela. No verso 4 assim, ó: gente infiel, vocês não sabem que é amizade do mundo, é inimizade contra Deus? Meu Deus. Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Você é amigo de Deus? Amém? Amém. Você é amiga de Deus? Aí eu volto lá para aquela pergunta. Será se Deus ele não está te respondendo e você não está querendo ouvir a resposta de Deus? Deus ainda é Deus, amém? A igreja muda um pouco, a igreja moderniza um pouco, mas Deus ainda é Deus. Amém? Deus ainda é Deus. As coisas de Deus ainda são coisas de Deus. As coisas do mundo ainda são coisas do mundo. Carnaval ainda é do mundo. Amém? Bebida, cigarro ainda é do mundo. Amém? Amém. Porque as coisas de Deus, as coisas de Deus. E aquele que se torna amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Às vezes a gente pode pedir, mas Deus vai sondar o nosso coração. Os amigos de Deus são aqueles que ouvem a Deus, ouvem a vontade de Deus e pedem segundo a sua vontade. Ou vocês pensam que é em vão que a Escritura diz: é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que Ele fez habitar em nós. Sabe o que a Bíblia está dizendo? O Espírito Santo, ele tem ciúme de você. Engraçado que se eu dissesse assim: Januário, se você é amigo de Cadu, você já não é mais meu amigo. Eu sou egoísta. E se Januário dissesse: não, você é seu amigo, para não ser de Cadu, então eu escolho você, ele ia ser egoísta também. Porque a Bíblia diz para vivermos em comunhão. Mas Deus, ele deixa bem claro: ou você é amigo do mundo, ou meu amigo. E eu não estou falando que você não pode servir a Deus e está tudo bem. Mas o status de amigo, mas conhecer o coração de Deus, conhecer a vontade de Deus, é para os íntimos. Quem quer ser íntimo de Deus? Aleluia, Deus. Não é uma profecia, é só uma dica. Se você quer ser amigo de Deus, se prepara, porque Ele vai pedir coisas que são lícitas. Se você já deixou tudo que é ilícito, tudo que não pode, bem-vindo, porque agora Ele vai começar a pedir agora até as coisas que podem. Todas as vezes que a gente vai olhar para a Bíblia, nós vemos que as pessoas que se tornaram amigos de Deus, eles receberam algo poderoso, mas as renúncias dele foram maiores. Quem lembra de Sansão? Sansão renunciou a tantas coisas para ter apenas a força. E é pouca força? Não, não é pouco, mas ele teve uma vida de renúncias. E tantos outros que chegaram a Deus e tiveram que renunciar a coisas. Por quê? Porque Deus revelou o coração. Deus revelou a sua vontade aos corações. Mas ele nos dá cada vez mais graça, por isso diz:
Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Portanto, sujeitem-se a Deus, mas resista ao diabo, e ele fugirá de vós. Cheguem perto de Deus, e ele chegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores. E vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Reconheçam a sua miséria, lamentem e chorem. Que o riso de vocês se transforme em pranto, e que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. Nós precisamos reconhecer a vontade de Deus sobre as nossas vidas. E a minha oração e o meu desejo é que nesses dias você aprenda sobre oração. Glória a Deus. Mas que você não saia daqui com uma teologia formada, uma doutrina formada. Que você não saia daqui apenas com os 4 pontos da oração. A oração é tal hora, a oração é tantos minutos. Não, mas que você saia com o coração incendiado. Que a esperança do Espírito Santo te incomode. Aleluia. Que uma fome da presença de Deus venha sobre ti. Glória a Deus. Ao ponto da vontade de Deus ser maior do que a nossa. A vontade de Deus para comigo tem que ser maior do que a minha vontade para comigo. Aleluia. Diga assim: chegues a Deus, e Ele chegará a vós. Aleluia. Deus está conosco, amém? Amém. Deus, Ele já está em mim. Eita. A gente fala, né? Chegue a Deus. Deus não está mandando você chegar e ter a igreja. É claro que a igreja é o primeiro passo. Você precisa estar inserido em um ambiente que vai te motivar, que vai te incentivar, que vai te fazer buscar mais. Mas quando assim, chegue a Deus, é para você ir mais profundo. Amém? Amém. Eu não estou dizendo que você não vai pedir nada a Deus. Mas eu estou dizendo que tem um nível que você, antes de pedir, Deus já tem acrescentado à sua vida. Amém? Pastor, aí fica difícil, né? Tem que pedir segundo a vontade de Deus. Não pode pedir para os meus prazeres. Tem alguém confuso essa noite ainda? Estou confuso, não sei mais nem como orar, nem o que orar. Tuzinho. Olha o que aqui diz em Romanos 8:26. Da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Quem tem fraqueza aqui? Quem tinha já perdeu as fraquezas tudo, né? Só tem Fortaleza, né? Diga assim, Fortaleza é uma capital. Eu sei que é difícil, mas nós temos alguém que vai nos ajudar, que é o Espírito Santo. Quando Jesus disse assim, olha, eu vou deixar com vocês outro, ele estava falando o Espírito Santo. E a palavra ali era paracleto, que quer dizer da mesma espécie, do mesmo modo, o mesmo. Jesus, em corpo presente, quando ele pisou na terra, ele era limitado geograficamente. Ainda que em alguns momentos viram ele aqui, viram ele ali, depois que ele ressuscitou. Mas o seu ministério normal, dos seus 3 anos e meio, geograficamente, ele dizia aos discípulos, olha, vocês vão, daqui a pouco eu encontro vocês. Aí ele não teletransportava daqui para lá, ele ia andando pelas águas. Mas ia andando. Mas ele disse, vai chegar um tempo e está próximo, e vocês vão ficar esperando um lugar, e eu vou soprar o meu Espírito, e ele descerá sobre vocês, o poder do Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas. Sabe o que ele está dizendo? É como se eu vou estar dentro de vocês, e vocês vão testemunhar de mim onde vocês estiverem. Aí o apóstolo Paulo, na carta de Romanos, ele vai dizer assim, olha, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas. Porque não sabemos orar como convém. Diga, eu não sei orar. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aleluia, glória ao Senhor. Quantas vezes que eu entrei dentro do quarto e disse, Senhor, eu não tenho palavras. Se eu for falar aqui, eu vou só resmungar. Capaz de eu botar o Senhor lá contra a parede, mais uma vez. Se é que pode botar Deus contra a parede.
E aí eu ficava só esperando Deus. Só esperando Deus. E eu disse, ainda que não venha a resposta, mas eu quero sentir a tua paz. Ainda que não venha um milagre, mas eu quero a tua presença. Com gemidos e palavras. E tem vezes que não vai vir a palavra, não vai vir o que orar, mas o Espírito Santo de você, ele vai te levar a um lugar de oração, onde a vontade dele vai ser revelada para mim e para você. Leva, Deus, as minhas intercessões. Quando dobro meus joelhos, mesmo tribulação. Feche teus olhos. Espírito Santo, show da barraça. A poder do Espírito nesse lugar, nessa noite. Muda a nossa vontade, Santo Espírito. Se sentir a tua presença em meu ser. Sou eterno dependente do ser humano tão carente. Sou de provas e ainda que pra te servir, Jesus, eu tenho que chorar. Seja quebrantado nessa noite. Quando te faltar palavras, aí é que você começa a orar. Quando você não tiver vontade, aí é que você vai fechar a porta do teu quarto. Eu quero te fazer um desafio nessa noite. Eu creio aqui que ninguém trabalha no sábado à tarde. Eu quero te convidar a ficar 1 hora trancado dentro do teu quarto. E você vai clamar, Espírito Santo, vem me ajudar. Você vai pedir os seus pedidos, você vai interceder, mas vai ter uma hora que vai parar os pedidos. Vai ter uma hora que tua boca vai secar e você não vai ter mais o que pedir, não vai ter mais assunto. Aí é nesse momento que o Espírito do Senhor, ele te envolve. Eu quero te convidar nesse sábado, às 4 horas da tarde. Você tem a sexta para você se organizar. Você vai dizer, olha, marido, eu não quero conversa com você. Você vai dizer ao seu trabalho, olha, eu vou passar 1 hora offline. E nessa hora eu não quero interrupções. Pastor, mas minha mente vaga, eu não consigo. Mas fica ali. Deus vai sondar o teu coração. Deus vai sondar o teu coração. Teve dias em que eu entrei no lugar da oração e eu falei tudo que tinha para falar. E eu chorei. E eu cantei. E quando eu pensei que tinha passado horas, 20 minutos, eu digo, Senhor, me ajuda. Mas teve outros dias em que eu digo, Senhor, eu vou só dar um cheiro. E passar 1, 2, 3 horas e eu dizer, Senhor, eu quero ficar nesse lugar. Ei, você fica protegido no lugar da oração. Você fica protegido no lugar da oração. Feche teus olhos. Pai, nós precisamos entrar nesse lugar de oração, Senhor, para conhecer tua vontade. Quebranta-nos, Senhor. Sou eterno dependente
Você vive